Salve, salve, moçada! Estamos começando mais um episódio do Muda SP, um podcast em busca de soluções socioambientais para São Paulo. E hoje, com o prazer imenso de receber uma pessoa que é referência, inspiração para mim, para milhões de brasileiros e brasileiras, uma ambientalista, uma mulher, uma pessoa que tem uma trajetória longa, uma vida pública de respeito. Obrigada. Marina Silva. Obrigada, Djalma. Uma alegria poder estar aqui com você também. Parabéns pelo trabalho, que eu sei que você também tem uma trajetória longa aí. Obrigado. E muito sugestivo aqui o nome, né? Muda SP, é. Muda Brasil, muda. E vamos plantar muita muda no estado de São Paulo. E muda no duplo sentido, né? É isso muda aí. De plantar esperança também nesse país tão difícil. Marina, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. É uma honra muito grande te receber, de verdade, é uma inspiração para nós que estamos na causa do meio ambiente há muitos anos. E queria começar falando um pouco da tua história, que não é uma história qualquer, né? É uma história muito especial de uma pessoa que fez e ainda vai fazer muita coisa. E queria que você contasse um pouco, né? Na verdade, eu quero começar com o seu nome. Acho que pouca gente sabe, né? Que na verdade você chama Maria. Isso. O que aconteceu nessa mudança aí de nome para Marina? Me conta um pouco disso. O meu nome de batismo, como a gente fala, né? É Maria Osmarina da Silva. E como a minha mãe fez esse nome, eu tinha uma tia, graças a Deus ela ainda é viva, mas ela tem uma idade, assim, emocional de uma criança de 11, 10 anos. Hoje ela está com 88 anos. E ela não conseguia falar Osmarina, ela falava Marina. E a minha mãe corrigiu ela da primeira vez que ela falou errado. Na segunda vez, corrigiu de novo. Ela disse, então vou falar só Marina. E a partir desse momento, para toda a família, eu virei Marina, mas a minha mãe era a única pessoa que me chamava de Osmarina. Em 86, quando eu fui candidata pela primeira vez, aos 26 anos, a deputada federal constituinte, eu tive que entrar com processo na justiça para poder colocar o nome. Marina Aí depois que eu me casei, eu virei Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima. Nossa. Então, melhor ficar em Marina Silva mesmo. Hoje todo mundo te chama de Marina, familiares, não familiares. Sempre, todas as pessoas. Eu encontrei só uma outra pessoa que me chama de Osmarina, que é um empresário, que ele disse que acha um nome lindo e que ele só chama de Marina. Eu encontrei com ele um dia desse, ele disse que para a família dele, ele sempre fala que ele chama de Osmarina. Mas eu gosto muito do Marina e, enfim... Marina e uma mistura aí de mar com selva, Marina Silva, eu gosto. Gostei, muito bonito mesmo. Sua tia ainda mora lá em Rio Branco, no Acre? Mora em Rio Branco, sim, minha tia Matilde. E com que frequência você está indo para lá? Como que está hoje seu dia a dia, sua rotina? Olha, hoje meu dia a dia é bastante intenso, em campanha bem intenso, né? Mas eu sempre vou com muita frequência. Durante a pandemia ficou mais difícil. E também mais difícil porque... Com a pandemia, as passagens ficaram muito caras. E, às vezes, uma viagem para o Acre fica mais caro do que uma viagem para fora do Brasil, por exemplo. Mas a gente sempre é muito ligado. Essa minha tia me ajudou a me criar junto com a minha avó, apesar dela ter essa idade emocional em algumas questões, como se ela fosse uma criança, mas ela é uma pessoa muito especial na minha vida e na vida das minhas irmãs. Matilde, minha tia Matilde. Um abraço para Matilde, então. Pois é. Marina, tô vendo você toda encapotada aí, tá fazendo bastante frio aqui em São Paulo, né? Você tá acostumada com esse frio? Não, para um nortista, um acreano, frio é uma coisa bem complexa. Mas meu marido é santista. Então eu sempre estou aqui presente em São Paulo e o frio sempre é algo que é muito forte. A gente, no norte, tem o período das friagens, que é geralmente no período de junho, mas é poucos dias. Tipo, no máximo você vai ter 2, 3 dias de frio. Mas já chegamos a uma situação de 11 graus no Acre, por incrível que pareça. E aí é terrível, porque
a sensação térmica é de muito mais frio. Então é muito difícil. E a gente é despreparado, porque a média de temperatura nossa na região norte é 30, 35 e às vezes chega a 40 graus. Quer dizer que 11 graus o pessoal está batendo o queixo lá no Acre. Nossa, é insuportável. Em qualquer canto, quando fui no Canadá a primeira vez, meu Deus do céu, eu pensei que eu ia morrer de tanto frio, não conseguia meter a cara fora do hotel. Nossa, tá muito frio. A gente é de São Carlos, eu sou de São Carlos. Lá é a segunda cidade mais alta do estado de São Paulo, né? Lá também faz um friozinho generoso. Você conhece São Carlos? Sim, eu já tive pelo menos umas 4 ou 5 vezes em São Carlos. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, junto com o prefeito da época. Prefeito Milton Lima, né? Isso. A gente fez uma parceria para tratamento de esgoto, que a gente criou uma experiência que era o sistema PRODES, que era a compra do tratamento do esgoto, né? Pagamento pelo esgoto tratado. E ele fez um piloto com essa experiência que deu muito certo. E então eu fui durante esse período e depois eu fui em função das campanhas, eu fui na campanha do Zé Gustavo, que claro, de lá um também, amigo querido, tá e hoje está coordenando aqui a minha campanha. Legal. Você sabe que essa questão do saneamento foi uma marca muito importante lá do governo do Milton Lima. Até então a cidade não tinha 100% do esgoto tratado, então realmente deixou uma marca muito importante lá para o nosso município. Que bom saber disso, porque ele se dispôs a fazer a implementação desse sistema, que eu acredito que é uma boa experiência, que deveria ganhar força no Brasil, que é o pagamento pelo esgoto tratado, em que as empresas elas ganham essa concessão e a prefeitura vai pagar pelo metro cúbico de esgoto tratado e com todo um sistema de controle, com todo um sistema de acompanhamento para ver a qualidade do serviço, para que a taxa que vai ser cobrada, né, do usuário não seja exorbitante. Infelizmente, essa experiência foi enfraquecida depois que eu saí do Ministério, mas é uma coisa boa para ser revisitada. Até tem um papo no senso comum da política de que essa coisa de saneamento não dá voto e por isso que não fazem e tal. Só que, na verdade, a gente sabe também, uma série de pesquisas apontam que a cada real investido em saneamento, você economiza 4 na saúde por uma série de questões, né? Como que a gente pode superar essa questão e garantir um investimento público adequado para o saneamento que é tão importante para o Brasil hoje? É um investimento que, ainda que as pessoas dizem que não aparece, que não dá voto, mas ele dá voto no futuro e ele dá... É estranho, né, para um político dar voto no futuro, para o futuro de quem, né? Mas ele economiza recurso a cada R$1 que você aplica em saneamento básico, você tem pelo menos 2 de volta, né, em benefício da população. E você melhora a qualidade de vida das pessoas, você melhora a saúde das crianças e o aprendizado. Porque as crianças que ficam submetidas a processos de contaminação em função da falta de tratamento do esgoto, por não terem água tratada, elas são mais vulneráveis a doenças como diarreia, por exemplo. As crianças entram em processo febril. No processo febril, a criança prejudica, né, em alguns casos, o seu próprio desenvolvimento em termos cognitivos. Né? Existem pesquisas que mostram isso, que tem ali um prejuízo para essa criança e ela falta à escola, né, quando não é exatamente uma questão que afeta a criança, mas ela perde aula em função disso. Então, ela tem uma redução da aprendizagem por vários motivos quando você tem essa situação aí. Eu soube também, estudando sua biografia, que você passou por umas poucas e boas aí de contaminação por mercúrio, leishmaniose, né? Que tem tudo a ver com esse papo que a gente tá tendo aqui, né? Parece que foi um momento difícil da sua vida, né? Sim. Na verdade, eu nasci, me criei nos seringais da Amazônia, né? Me alfabetizei aos 16 anos. Eu sou de uma família de nordestinos que foram para o Acre. Meu pai era extrator de látex. A gente trabalhava num seringal para extração do látex. Naquele tempo a gente era empresa extrativista e era um regime de semi-escravidão, onde você trabalhava para o patrão e vendia com exclusividade o produto e comprava também com
exclusividade os manufaturados, porque não era muito permitido a atividade agrícola, porque você tinha que se dedicar à produção da borracha. Eu fiquei com a minha família até os 16 anos e aos 14 anos eu contraí uma hepatite e foi tratado como se fosse malária. Eu tomei remédio para malária, porque não tinha médico, não tinha padre, não tinha delegado, não tinha nada onde a gente morava. E era tal da cloroquina já? Que era na verdade a gente tomava um remédio que era à base de quinino, que era distribuído pelos guardas da malária, o que fazia o DDT, era a única pessoa do estado, a única presença do estado que a gente tinha no meio da floresta, era 2 vezes por ano, passavam os borrifadores, não é, fazendo aquela borrifação com DDT. E eles levavam esses comprimidos à base de quinino, e quem estava com malária já ficava ali com uma quantidade durante 6 meses. Se alguém pegasse malária, já tinha aquele remédio. Quando eu peguei hepatite, eu já tinha tido 5 malárias. Nossa. E o meu fígado já era bem prejudicado. Eu peguei hepatite e a minha família achou que era malária e me deu remédio para malária. Aquilo já é uma bomba no fígado de alguém. Agora imagina um fígado que já tinha passado por 5 malárias e estava com hepatite e toma aquele remédio. Então aquilo foi muito complicado, foi em função desse problema de saúde que eu acabei indo para Rio Branco para tratar da minha saúde, porque eu também queria ser freira, e eu, com 16 anos, eu falei para meu pai, eu não conseguia trabalhar, porque eu sempre trabalhei com meu pai na agricultura de subsistência, na extração do látex, cuidando das minhas irmãs, que meu pai ficou viúvo, né? Minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos. Você queria ser freira, você falou? Eu queria ser freira. Sua família era muito religiosa? De onde que veio isso? A minha avó era católica, praticante, e eu fui criada com a minha avó dos 5 anos aos 16 anos, eu fiquei com a minha avó. Foi uma escolha minha, porque todo dia eu ficava o dia na casa da minha avó, e de noite ela me levava assim às 5 horas da tarde para casa do meu pai. Eram 2 palafitas um pouco distante, mais ou menos uns 15 minutos na floresta, para que as galinhas da minha avó não se misturassem com as galinhas da minha mãe. Na verdade, essa era a razão da distância. A sua propriedade. E todo dia eu ia para a casinha da minha avó e voltava às 5 horas. E um belo dia eu pedi para minha mãe que eu queria ficar com a minha avó. Isso foi muito complicado para minha mãe, mas eu acabei conseguindo ir morar com a minha avó. E, enfim, nesse período que eu perdi a minha mãe, eu recuperei essa história de que eu queria ser freira. E sempre que eu falava que eu queria ser freira, a minha avó dizia, minha filha, freira não pode ser analfabeta. Porque ela que falava que no Ceará existiam as freiras, existiam os padres, que tinha a missa, que a missa era rezada em latim, ela rezava o terço, rezava o rosário. E isso cultivou em mim aquele ideal de ser freira. E aí eu pensei, bem, já que freira não pode ser analfabeta, eu vou para a cidade, cuidar da minha saúde, vou estudar para ser freira. E foi o que eu fiz. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Rio Branco foi procurar um hospital, exatamente nessa ordem, né? E depois uma escola para me alfabetizar. Eu fiz o Mobral, supletivo de 1º e 2º grau. Eu cheguei... Anos 60, isso? O que era? Isso era 1975, quando eu fui para a cidade. Depois, eu, enfim, consegui me alfabetizar em 15 dias. Caramba. Quer dizer, alfabetizar entre aspas. Eu conhecia matemática, eu sabia matemática. Eu aprendi as 4 operações com o meu pai. Porque quando a gente ia vender a borracha, os seringueiros que eram analfabetos, eles roubavam no preço da borracha, porque as pessoas não sabiam fazer a leitura do percentual. Porque como a borracha tem uma taxa de umidade, era descontado 17% do peso. Pesou 50 quilos, descontava 17% por causa da taxa de umidade, porque aquele peso ia reduzir, ia quebrar, como eles falavam, da água que ia desidratando. E aí, na hora de descontar, tiravam a mais. Tiravam a mais. Tinha gente que era enganado em 20%, 30%. E quando meu pai não estava em casa, ele me ensinou como fazer o percentual para não ser enganado na hora de vender o preço. Caramba, aí eu cheguei na escola, e eu me lembro que a primeira aula que eu assisti, eu cheguei tipo setembro de 75. E entrei na sala que já estava desde fevereiro de 75.
Então eu cheguei, já estava quase no final do ano. E eu nunca me esqueço que na lousa, né, no quadro, estava lá a professora ensinando os dígrafos, os fonemas. Eu sei isso hoje, mas naquela oportunidade tinha noção do que estava sendo ensinado. E tinha os desenhos das frutas. Uma delas era a banana. E ela, B mais A, Ba, N mais A, Na, banana. E eu fiz uma operação matemática na cabeça. Eu pensei, é assim, ela ensina o som das letras, a gente soma o som das letras e forma as palavras. Eu fiz um raciocínio matemático. Quer dizer, você usou a matemática para aprender português. Aí eu pensei, então eu vou aprender vou aprender as letras, o som das letras, vou somar o som das letras e vou formar as palavras. Aí eu cheguei de noite na casa do meu primo e eu falei, faz um abecedário para mim. Aí ele pegou uma folha de papel assim, A, B, C, D, e eu fiquei decorando aquilo. E aí era mágico para mim, porque então B mais A é Ba, N mais A é Na, banana. Aí eu ia fazendo as coisas, né? No outro dia eu voltei achando, olha, isso aqui. Com 15 dias a professora falou, olha, eu acho que você está bem adiantado, porque você já consegue ler, e eu, até hoje eu só escrevo em letra de forma. Tem que desenvolver esse método aí, meu Pois eu descobri que ele é meio piagetiano. Então já entendo. Olha só. Então, aí a professora disse, você deveria ir para a educação integrada. Porque como eu sabia bem matemática, as 4 operações, sabia bem matemática, né? Aí ela disse que você podia ir para a educação integrada, que equivalia aos 4 primeiros anos do primário naquele tempo. Aí eu fui. Só que lá no Mobral não tinha chamada, era assim, muita gente da construção civil, muita gente que trabalhava, quem chegava, assistia a aula e ia embora, não tinha um controle de chamada, ainda que tivesse lá o registro, todo mundo tinha chamada. Quando eu cheguei na educação integrada, eram 46 alunos nessa sala, e todos um pouco mais velhos do que eu, porque eu tinha ali 16 anos, e a professora botou o meu nome, que era também uma folha de papel, em cima. Não fez por ordem alfabética. Aí, quando ela chama, eu sou a primeira, Maria Osmarina da Silva. E eu me levantei e fui na mesa da professora. Aí eu falei, a senhora me chamou. Ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu digo, a senhora me chamou. Aí ela disse, quando a gente chama, responde presente, não vem da mesa do professor, você é abestada? Aí a turma inteira riu, assim. E eu fiquei muito envergonhada, queria chorar, queria sair. Aí me sentei lá, no outro dia eu digo, não vou mais voltar na escola. E aí, enquanto eu lavava a louça ali, fazia o mingau do filhinho do meu primo, eu pensei, se eu não for, vão me chamar de abestada pro resto da vida. Aí eu voltei. Me sentei na última cadeira lá atrás, no fundo da escola, e quando ela chamou Maria Osmarina, eu falei, presente. Aí todo mundo, agora ela aprendeu. Aí risada de novo, né? E essas coisas, elas são marcantes, porque no final do ano, quando era feito o provão, né, eu entrei em outubro, em dezembro, no início de dezembro ia ter uma prova que ia habilitar quem tinha terminado o primário. E dos 46 alunos, 3 passaram. Eu passei com a nota 5,5. Foi a nota mais baixa de corte, era a linha de corte mesmo, eu passei com 5,5. Eu nunca esqueço que quando eu cheguei, assim, super ansiosa na escola, né, que eu olhei a lista lá, e eu vi que o meu nome estava lá com 5,5, na mesma hora eu ajoelhei assim no chão e agradeci a Deus, assim, as pessoas ficaram olhando para mim, acho que essa menina é doida. Mas pelo que você falou, então 40 pessoas não passaram, né? Mais de 40, porque só 3 passaram, eram 46 pessoas. Mesmo com toda a dificuldade, quer dizer, as pessoas estavam com dificuldades ainda maiores que você lá, né? Por não terem passado. Eu acho que eu me esforcei muito, né? Depois que eu consegui entrar na sala, para você ter uma ideia, eu não sabia ler as letras que eram escritas de forma cursiva, enfim. E eu tinha uma amiga, a Mara, que ela sentou na frente, eu fiquei amiga dela dentro da escola, porque ela se compadeceu de mim. Então, ela ia lendo, traduzindo para mim, né? E eu ia fazendo em letra de forma, que é como eu aprendi a fazer. E quando eu passei, ainda foi mais uma batalha,
Porque aí eu já tinha conseguido a vaga no pré-noviciado e tinha o colégio Imaculada Conceição, que era um colégio de classe média, com algumas crianças pobres que tinham bolsa. Mas como eu era, digamos assim, candidata a freira e estava no pré-noviciado, a irmã disse, vai pagar a sua escola com trabalho. Né? Fazia a parte de limpeza, cuidava do jardim, cozinhava, enfim, lá no convento. E eu fui para o primário, primeiro ano, naquela época, do primário. Só que a irmã achou que eu não conseguiria acompanhar. Ela dizia, minha filha, não tem como estar alfabetizada com isso aqui que você fez. Você não vai acompanhar a 5ª série. E eu pedi para o professor lá da escola que eu tinha estudado, para ele interceder por mim, que dava aula também nessa escola. Aí ele falou, olha, irmã, então faz o seguinte, ela tem o diploma do primário. Deixe ela ficar e a senhora experimenta um mês. Se ela não conseguir acompanhar, aí a senhora põe ela no primário. E como eu limpava o convento, eu fui dar uma olhada lá na sala do primário. E eram as cadeirinhas assim, do primeiro ano, tudo pequenininho. Eu tinha já, a essas alturas, 17 anos. Eu sentei numa cadeirinha, o meu joelho passava da orelha assim. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou ficar aqui com os pequenininhos? Eu tenho 17 anos. Aí eu pensei, bem, eu tenho um mês para poder tirar o atraso, né? Aí eu estava lá no convento e tinha hora para dormir. Então a irmã, que era minha madre mestra, dizia, 8h30, esse quarto tem que estar com a luz apagada. Tinha um vitrô assim, que ficava de frente para o quarto da minha madre mestra. Aí o que eu fiz? Eu fiz digamos assim, uma gambiarra santa. Eu comprei uma vela, uma libra de vela escondido. Tinha o despertador que me acordava, né, para poder ir fazer o café de manhã, 5 horas antes delas irem para a capela. E eu estudava todo dia, sentada no chão, na minha cama, apagava a luz, acendia a vela num pires, e ia até 2h30 da manhã estudando. E colocava o despertador enrolado num cobertor, embaixo do colchão, para não acordar as freiras. E aí o despertador fazia trrr, eu acordava, corria para a cozinha, ia fazer o café, e fazia tudo, nossa, ia cuidar de tudo, e aí ia para a escola. Mas para encurtar essa história, quando foi a primeira prova de todo mundo, né, a nota menor que eu tirei foi 8,5 em língua portuguesa. A maioria das matérias eu tirava 9,5, tirei 10 e consegui tirar um 9,5 em matemática com o professor Ezi, que era, digamos assim, a assombração dos alunos. Ninguém conseguia tirar nota boa. Conseguiu um 9,5. Eu consegui um 9,5. Aí as irmãs, não, ela pode ficar aqui. Aí eu fiquei até a 6ª série, fiz as provas do supletivo do 1º grau, passei em todas. Aí, quando eu fui para a 7ª série, assim que eu entrei, fiz as provas do supletivo do 2º grau e passei em todas. Aí eu já ia fazer o vestibular, eu digo, mas eu nunca estudei uma língua inglesa, uma língua estrangeira, e tinha que ter inglês ou francês, né? Aí eu digo, vou entrar no 1º ano básico para poder equivaler como se fosse o meu pré-vestibular, porque eu não podia pagar nessas alturas, já tinha saído do convento e... Então, mas o que te fez desistir de ser freira? Então, eu desisti de ser freira por uma questão, digamos, teológica e política. O convento onde eu morava, o pré-noviciado, né, não era ainda um convento, eles tinham as irmãs que eram ótimas pessoas que me tenho muito carinho, gratidão, mas a maior parte era mais conservadora, eram conservadoras. E tinha uma irmã da Teologia da Libertação. Nessa época você já estava na Teologia da Libertação? Ainda não, eu estava no convento, numa perspectiva de ser freira, de uma vida de oração mais reclusa, no máximo dar aula quando eu me formasse, mas não tinha nenhum envolvimento. Só que o bispo era muito envolvido com a luta dos seringueiros, com a luta dos indígenas. E o Chico Mendes também estava à frente dessa luta. E sempre saía a notícia criticando eles. E eu ouvia de alguma das freiras mais conservadoras que o Chico Mendes e o bispo eram comunistas, e que comunista era do diabo.
E eu ficava triste, porque eu era filha de seringueiro. Claro. Meu pai era minha... E eram eles que estavam sendo expulsos, alguns assassinados, a floresta sendo destruída. Claro. E eu não entendia, mas por que as pessoas que nos perseguem são de Deus ou são do diabo, e as pessoas que nos perseguem são de Deus e os que nos defendem é que são comunistas do diabo? Você já conhecia, só de nome, Chico Mendes, mas pessoalmente não? Não conhecia ainda o Chico Mendes pessoalmente. Eu tinha 17 anos, porque o Acre é enorme, ele morava em Chapuri, eu morava em Rio Branco, no Seringais de Rio Branco, né? Aí, de repente, eu vou na missa, e durante a missa eu olho na porta da sacristia e tinha um cartaz lá, né, numa perspectiva de marketing, assim, bem agressivo, que era uma porta azul, com uma cartolina azul, escrito com uma esferográfica azul, que ia ter um curso de liderança sindical rural com a participação do Clodovis Boff e do Chico Mendes. Aí eu olhei aquilo e digo, é agora que eu vou entender esse negócio de bispo comunista, Chico Mendes comunista. Aí eu me inscrevo para fazer o curso. Sim. Quando eu chego no convento, eu digo, irmã, eu vou precisar ir fazer um curso do dia inteiro, sábado e domingo, eu posso ir? Aí ela falou, que curso é esse, Maria? Que ela só me chamava de Maria. Aí eu digo, é um curso que o padre quer que a gente faça. Assim, falei bem enfaticamente. O padre não tinha dito nada disso. Mas eu resolvi dar uma ênfase que o padre não deu. Ah, sim, se o padre João quer, então vai fazer. E aí eu conheci o Chico, conheci o Clodovis, me apaixonei pela teologia da libertação, pelo trabalho que o Chico fazia em defesa dos seringueiros e o bispo e a CONTAG. E aí eu entendi que não tem nada de comunista do diabo, isso aqui é de Deus, e o Sermão da Montanha e tudo aquilo. Eu entrei em crise, o Chico Mendes começou a mandar o boletim Somos Todos Irmãos escondido para mim dentro do convento, o jornal O Movimento, e eu fui lendo essas coisas. Aí quando eu ainda fiquei 2 anos e 8 meses no pré-noviciado, aí um belo dia a irmã falou, escute, eu vou aprontar seu enxoval, que era assim que elas falavam, para você ir para o Rio de Janeiro, você vai fazer agora o 2º grau, lá no Rio de Janeiro, para fazer os votos iniciais. Aí eu pensei, eu não posso fazer isso, porque eu já sabia que eu ia me envolver com a luta social. Aí a irmã vai gastar comigo, vai me mandar para o Rio de Janeiro para estudar, e depois eu vou sair, não vou fazer isso. Aí eu falei com a Madre Superior, eu falei, irmã, eu não vou mais, eu não vou para o Rio de Janeiro. Eu falei tudo que tinha acontecido comigo. Eu me convenci que eu quero trabalhar com as comunidades. Aí eu já estava muito envolvida com o Chico Mendes. Fui ser coordenadora da Paróquia do Cristo Ressuscitado. Me envolvi com a luta mesmo aí dos seringueiros com o Chico Mendes. Inicialmente era apenas luta, digamos, social. E só em 85 é que eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Em 86 eu fui candidata a deputada federal constituinte. O Chico Mendes foi candidato a deputado estadual nessa eleição. A estadual, ele não foi eleito por acho que 165 votos. Eu fui a 5ª mais votada para federal, mas a gente não fez a legenda. Caramba. E aí, assim que tudo começou. Então, até aproveitando essa história, acho que tem poucas inversões maiores do que essa tentativa de transformar o comunismo numa coisa do demônio, né? Aliás, poucas coisas são tão próximas da utopia cristã do que o próprio comunismo, né? Não sei se você concorda com isso. Os cristãos primitivos, né? Eles tinham tudo em comum. E alguns pensadores falam que antes do materialismo histórico de Marx, havia uma inspiração muito forte nos ideais do comunismo primitivo, da utopia, né, cristã primitiva, que pensava também o comunismo primitivo, claro, que tinha alguma semelhança com aquilo de ter tudo em comum. E eu sabe que eu sou cristã evangélica. Sim. Lendo a Bíblia, quando o povo vai no deserto e tem que pegar o maná no deserto, uma das recomendações de Deus para o povo é de que ninguém pegasse mais do que era necessário. Não é? E aí, lendo aquilo do jeito que está ali, dá para pensar que, quando Marx diz, né, a cada um segundo suas necessidades e de cada um segundo suas possibilidades, é muito parecido com a orientação que Moisés fala em relação ao maná no deserto. E aí você pode encontrar algumas coisas. E
Obviamente que eu estou falando aqui sim. apenas fazendo algumas ilações, mas alguns historiadores fazem, inclusive, uma crítica do socialismo utópico, que é muito parecido, né, àquele momento ali do cristianismo que tinha ali a ideia de tudo em comum, que as pessoas vendiam tudo, que partilhavam tudo. Essa possibilidade das pessoas se desenvolverem na sua plenitude, né, de não ficarem presas a uma condição socioeconômica que condena elas à miséria, a muitas dificuldades, tal. Acho que pensar esse mundo de plenitudes, para mim, isso parece uma bênção divina, né? Pensar um mundo onde as pessoas podem, de fato, ter a liberdade de se desenvolver e tal, né? Não por acaso Jesus disse que ele veio para que a gente tenha vida e tenha vida em abundância, tenha a vida plena, né? Isso. E a vida plena não é só aquilo que a gente pode conquistar após a morte, é aquilo que a gente pode conquistar aqui. Senão ele não teria dito que deveria alimentar os famintos, visitar os doentes, socorrer as viúvas, os órfãos, né? E de que as pessoas mais pobres eram aquelas com as quais ele se identificava, né? Porque ele poderia ter se comparado a algum príncipe, a algum grande fazendeiro, a alguma coisa. Ele se compara exatamente às pessoas em situação de vulnerabilidade. Claro. E essa visão, né, de amor, de paz, de vida digna para todas as pessoas é a mensagem do Evangelho. Perfeito. Né? Eu acho tão importante esse diálogo, né? Você mencionou que hoje você é evangélica, você puder depois até contar como que foi um pouco essa transição, mas hoje a gente vê, inclusive, setores, partidos instrumentalizando a fé das pessoas para construir um projeto de país anticristão, um país desigual, né? Você vê pastores e lideranças políticas, o próprio Bolsonaro, né? Mobilizando a fé das pessoas de uma maneira completamente distoante daquilo que a gente acredita como, né, cristianismo, cristandade, enfim. Sim. Como promover uma aproximação, né, com esse importante setor da sociedade brasileira que são os evangélicos? Eu acho que tem uma coisa que é fundamental em tudo isso. Eu acho que a esquerda, o campo progressista, historicamente, cometeu alguns erros. E isso eu falo historicamente porque não por acaso as pessoas, né, tem a frase célebre da religião como o ópio do povo, né? Mas a sequência da frase é a religião é o coração de um mundo sem coração. Né? Pois mas é forte essa história de religião como o ópio do povo. Esse pensamento ele foi sendo levado de inúmeras formas. É claro que a fé é uma experiência que vai para o campo do mistério. Sim. E a gente não pode querer resolver as questões do campo do mistério com as ferramentas da ciência. E nem o mistério deve querer resolver os problemas da ciência no campo do mistério. São dois reais diferentes. Agora, esses dois reais diferentes, eles podem conversar, podem se interpelar, mesmo que seja para que cada um possa ir mais fundo na sua respectiva direção. Porque existe uma base comum. Qual é a base comum? É o humano. Somos seres humanos. E nessa base comum, a gente pode conversar, a gente pode se interpelar para que cada um possa ir mais fundo na sua respectiva direção. Para mim, isso é a base do diálogo entre quem crê e quem não crê. Eu nunca me senti impedida de apoiar pessoas politicamente, que diziam que não tem nenhuma fé. Né? E, da mesma forma, eu até esperava que isso fosse recíproco. Mas em 2010 e principalmente 2014, eu vi o uso que foi feito disso do lado oposto, contra mim. Você se sentiu hostilizada por ser evangélica? Sim, eu me sentia, enfim, é como se... Pela esquerda ou em geral, você disse? Não, eu me senti mesmo no campo da esquerda mais tradicional, certo? Naquele momento, eu fui pintada como se eu fosse uma pessoa fundamentalista, como se eu fosse uma pessoa que ia tirar o ensino da teoria da evolução e botar só o criacionismo nas escolas. Eu sou assim desde que eu me entendo por gente, primeiro na fé católica com a minha avó, depois em 96 eu me converti à fé cristã evangélica e eu digo que eu tive uma conversão na conversão. Eu já era uma pessoa convertida, porque eu aprendi os valores do cristianismo desde muito criancinha com a minha avó.
E depois, minha irmã mais velha foi a primeira cristã evangélica da nossa família, nós somos 7 irmãs. Mas teve uma ruptura sua com o catolicismo? Eu não tive uma ruptura com os meus amigos da Teologia da Libertação, muito pelo contrário. Quando começou um certo estranhamento, o próprio bispo Dom Moacir, ele se colocou fazendo essa mediação, alguns amigos padres meus, Dom Moacir era o bispo comunista. Era o bispo lá do Acre, o bispo Dom Moacir, que ajudou inclusive a salvar a minha vida quando eu fiquei muito doente. A primeira vez que eu vim para São Paulo, em 1979. Na tua vinda para cá. Para cá. Foi ele que me ajudou a vir para cá, para o Hospital São Camilo, para cuidar daqueles problemas de saúde que se agravaram. Né? Então, o bispo Dom Moacir, ele falou, olha, vamos parar com essa história agora aqui com a Marina. Nós servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Cristo, ela está feliz e nós estamos felizes com ela. E as coisas se resolveram. Tenho uma excelente relação com meus irmãos católicos, com quem crê, com quem não crê, com quem tem outros credos, por uma coisa que também é muito importante. O Estado é laico. Perfeito. E no Estado laico, você vai ter o Estado a serviço dos cidadãos e das cidadãs. Quem crê, quem não crê, independente da cor, da condição social, da orientação sexual, do que for. E quando você está no espaço das políticas públicas, você deve operar políticas públicas de interesse dos cidadãos e não querer impor a tua fé por leis do Estado. Mas o que eu queria te perguntar, você acha que o Estado é efetivamente laico ou o artigo 19 da Constituição não está sendo tão cumprido à risca? Porque a gente vê uma ascensão dos setores neopentecostais, inclusive dentro do Estado brasileiro. E esse mistério, esse dogma, passa a ser imposto para a totalidade da sociedade. Você vê com alguma preocupação essa imposição de dogma de um setor da sociedade para a totalidade dela? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não considerar que pessoas que ocupem função pública e que têm a fé cristã evangélica, isso é um erro, certo? Porque somos todos cidadãos. Claro. Ninguém diz, fulano assume uma função pública, é católico, ou espírita, ou judeu, ou não. Sim. Eu acho que temos que ser tratados todos como cidadãos. Certo. O problema é se você, na função pública que você está exercendo, você quer usar dessa função para impor a tua fé por meios que não são os meios da fé. Ou você vai usar a tua fé para discriminar qualquer que seja a pessoa, o cidadão. Eu não posso dizer, vai ter política pública só para os evangélicos. Vai ter política pública para todas as pessoas, independente do credo, da orientação sexual, do que for. Até porque tem muita hipocrisia. Às vezes as pessoas, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, não é? As pessoas fazem um discurso preconceituoso e utilizando a fé cristã, e isso não tem base na fé cristã. Né? O apóstolo Paulo disse muito claramente, e nisso não há judeu nem grego, não há servo nem senhor, não há macho nem fêmea, porque todos são um em Cristo Jesus. Se você quer ser preconceituoso, seja pela sua conta. Isso não tem base. A religião como escudo. Exatamente. Então, uma pessoa que chega infartando num hospital, ela pergunta a orientação sexual do médico, ela vai ser operada pelo médico. Por que depois, quando ele vira deputado, vira senador ou presidente da República, ele quer prejudicar essas pessoas do ponto de vista dos seus direitos como cidadãos? Perfeito. Que o Estado tem a obrigação de respeitar, não só no provimento digamos, daquilo que é básico para todos os cidadãos, mas para o exercício pleno de sua cidadania, para o exercício pleno de sua condição humana. Você sabe que lá em São Carlos a gente teve muita dificuldade também, porque nós apresentamos uma proposta de um projeto de resolução para alterar o regimento da Câmara Municipal, para que não houvesse a leitura obrigatória da Bíblia cristã todos os dias, porque ainda que a maioria da sociedade seja cristã, a gente sabe que uma grande parte não é, e você cria um problema político, social, de inserção das pessoas que não professam daquela fé. E a gente também foi muito mal compreendido, né? Uma grande polêmica na cidade, né? Os setores mais conservadores ali investiram pesado para tentar satanizar o nosso trabalho, como se a gente fosse, né?
Mas, pelo contrário, né, o nosso objetivo é justamente incluir cada vez mais gente, ter um espaço cada vez mais democrático e, de fato, né, fazer com que a Câmara Municipal de São Carlos possa ser acolhedora para todo mundo. Queria voltar um pouco para a sua trajetória e falar um pouco da tua percepção de ser mulher na política. Você, em 88, salvo engano, foi eleita vereadora mais votada de Rio Branco, né? Foi isso? Sim. Depois de 90, deputada estadual mais votada do Acre. E de lá para cá, nesses anos, né, de vida pública, você, obviamente, né, deve ter vivido situações muito difíceis, né, como deputada, como senadora, mas você sente que há um avanço, né, a mulher tem conseguido superar as dificuldades de ser mulher na política. Como que você sente hoje, em 2022, tomando por base como era lá no final dos anos 80, esse processo de avanço da luta das mulheres na política? Ainda é muito difícil para todas as mulheres. Não por acaso, nós somos mais da metade da população, só temos 15% de mulheres na Câmara dos Deputados e 14% no Senado. Não por acaso nós temos, nas 27 unidades da federação do nosso país, apenas uma mulher como governadora. Não por acaso a gente vai ver isso na realidade das prefeituras, enfim. A gente olha para dentro das empresas, a gente vai ter a mesma situação. As mulheres ainda recebem salários 27%, né, menor do que o salário de um homem. Quando se trata das mulheres pretas, ainda é menor do que aquelas que recebem salários menores entre as mulheres brancas. E ocupar os espaços da política também tem que enfrentar, né, uma estrutura que é estabelecida não só na visão, nos processos e na própria estrutura do poder, para deixar as mulheres do lado de fora. Né? Eu me lembro que quando eu fui eleita vereadora, pela primeira vez, eu, enfim, tive a minha terceira filha. Tenho 3 filhas e um filho. Tá. Então, a Moara nasceu quando eu era vereadora. E eu era uma pessoa muito atuante, eram 16 vereadores, apenas 2 mulheres. E quando eu ganhei o bebê, no 16º dia, não é, que, como a gente falava lá no Seringal, eu estava cumprindo o resguardo, de repente um rapaz que trabalhava comigo me liga e diz: Marina, corre aqui porque um vereador apresentou um requerimento para cassar o teu mandato, dizendo que tu está faltando o trabalho sem justificativa, porque não está previsto no regimento interno licença maternidade. Eu falo isso e ainda me emociono. Claro. Aí eu me levantei, né, assim, estava fazendo alguma coisa na cama lá, cuidando do bebê, e corri para a Câmara de Vereadores. Quando eu cheguei lá, estava um debate intenso, né, de um bando de homens discutindo que iam cassar o meu mandato, porque não tinha justificativa e eu tinha faltado 16 dias. Eu fui me defender na tribuna e comecei a chorar. E, como se não bastasse, comecei a derramar leite, foi molhando o meu vestido todo, e as pessoas rindo de mim, e foi uma coisa terrível. Aí o taquígrafo que estava fazendo, o Sabino, ele levanta da taquigrafia, deixa o trabalho e me tira da tribuna, porque eu só chorava e não conseguia falar nada, e aquele leite derramando, e ele me levou para a salinha da taquigrafia e me deu uma água com açúcar e falou: se acalma, eu vou chamar alguém para vir ficar aqui com você e tal, bababá. Aí, por sorte, a Regina Lino, que era uma vereadora do PMDB, que é minha amiga até hoje, e um outro vereador, que era o Orlando Salles, também do PMDB, que era até um pastor evangélico, eles pediram uma questão de ordem e, na mesma hora, apresentaram uma emenda ao regimento interno, os dois. E eles disseram que eles sabiam que ele era uma minoria, que não ia conseguir aprovar, eles continuavam aferrados ali. Mas a Regina era uma assistente social, uma pessoa muito bem preparada, ela falou: não, se vocês acham que não dá para aprovar agora, manda para a comissão para dar... Só você e ela eram vereadoras nessa época? Era, né? Então, a sessão fica para o outro dia, para poder dar o parecer lá da história da emenda. Só que a imprensa toda
né, acompanhou. E por que eles fizeram isso comigo? Porque quando eu ganhei para vereadora, no meu primeiro salário, entrou um jornalista e falou, é agora que nós vamos ver quanto é que ganha um vereador. E quanto é que ganha um vereador, senadora? Eu falei, eu não sei, porque tem um monte de pendurucalho, tem um salário, mas tem auxílio não sei o que, auxílio não sei o que. Eu não sei, eu só estava com contra-cheque, tinha acabado de receber. Eu digo, pega aí e faz as contas, né? E aí ele pegou, fez uma foto do meu contra-cheque e disse, e eu já tinha, enfim, essas alturas, tido uma conversa dura lá com o presidente, querendo entender aquele monte de pendurucalhos que tinha lá do salário. E quanto ganhava um vereador naquela época? Era para ganhar o equivalente a, acho que algo em torno de 70% do que ganhava um deputado. Mas com os penduricalhos ficava a mesma coisa que ficava o deputado estadual, né? Aí isso virou uma coisa de ódio contra mim. Foi por isso que veio essa revanche, né? Porque você abriu o quanto eles ganhavam. Que todos ganhavam. E o que eu tinha a mais, eu depositava em juízo. Eu só recebia o meu salário, eu depositava em juízo os penduricalhos. Exatamente. Essa polêmica aconteceu no começo do meu mandato. Aí quando eu fui, no outro dia, né, a imprensa toda estampou a confusão de cassar o mandato, porque eu não tinha direito à licença maternidade, a sociedade acriana, eu sempre tive uma inserção muito forte na sociedade, em vários movimentos, movimento estudantil, movimento de professores, movimento de trabalhadores rurais, imagina, tudo que era movimento eu participava de tudo, ainda participava do resto. E a sociedade acriana, o município de Rio Branco, se levantou a meu favor. E no outro dia a emenda ao regimento foi aprovada por unanimidade. O que a pressão popular não faz, né? Que a pressão? Ela dá sustentabilidade política. A sustentabilidade não é só ambiental. Sim, claro. Ela é política, ela é econômica, ela é social, ela é cultural, né? Graças à sustentabilidade política, quando o Fernando Henrique aumentou a reserva legal na Amazônia de 50% para 80%, foi o terror. Porque a bancada ruralista, os governadores contrários à proteção da Amazônia na época, não é, fizeram o terror. E aí veio a ideia de revogar a medida provisória do Fernando Henrique. Fizeram uma comissão especial, era eu e o Gabeira, que era a favor de manter os 80%. Mas o resto, todo mundo era a favor. Você era senadora? Eu era senadora já. Aí, uma grande mobilização da sociedade brasileira. Naquele tempo, o melhor sistema, enfim, de internet, de informática, era do Senado, o Prodazem. O Prodazem caiu de tantos e-mails que as pessoas mandaram, né? Caiu o sistema. E o Palácio do Planalto foi entupido de e-mails, né? De dentro e de fora do Brasil. Né? Para você ter uma ideia, eu era a favor de manter. E mesmo no meu gabinete chegaram 35 mil e-mails num dia. Imagina dos que eram a favor de tirar. Na hora da votação, quem ia encaminhar a votação na comissão especial de 14 parlamentares, 7 senadores e 7 deputados, era o Arthur Vigílio, que é meu amigo também até hoje. Era do PSDB. E o Arthur estava lá se preparando para fazer o encaminhamento, né, para a revogação da medida. Eu e o Gabeira falamos contra, bababá. Aí o Fernando Henrique liga para o Arthur Vigílio e diz, olha, a sociedade não quer, a sociedade quer que mantenha. Retira isso aí da pauta. E o Arthur ficou vermelho, parecia um camarão. Olha, gente, não sei o quê, mas o presidente está dizendo que não é para votar isso, eu sou o líder do governo e está tirado da pauta. Sustentabilidade política. Pressão popular. Pressão popular. É isso aí. Quando essa mesma bancada ruralista e reacionária quiseram revogar o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, quando eu era ministra, não é? E eu tive que fazer um ato político para sair do governo, para criar um fato, para manter o plano. Houve uma grande mobilização nacional e internacional, porque eles estavam induzindo o presidente Lula a revogar o plano. E o presidente Lula, quando viu a grande mobilização a favor do plano depois da minha saída, ele chamou o MINC e manteve o plano. Quando Temer tentou revogar Rencas, lá no Pará e no Amapá,
que eram grandes reservas de proteção ambiental, grande mobilização da sociedade brasileira. O Temer voltou atrás, claro. Não é? E até o Bolsonaro não consegue fazer tudo que ele quer. Claro. Por quê? O pacote do veneno, o projeto da grilagem, o projeto da mineração, e que acaba com o licenciamento, só não passou até agora, mesmo com toda a força dessa bancada, pela mobilização da sociedade brasileira. A gente tem que dar sustentabilidade política. Muitas coisas que deveriam acontecer ou deixar de acontecer é por falta de mobilização. E eu acredito muito nisso. Falando em absurdos, a gente está vendo uma escalada da política armamentista no Brasil, patrocinada ideologicamente e financeiramente pelo Bolsonaro, pelos asseclas do bolsonarismo. Essa história dos CACs, né, os caçadores, atiradores e coletores, já são mais de 650 mil registros, um aumento vertiginoso nos últimos anos. Mais gente do que todo o efetivo da Marinha, do Exército, da Aeronáutica juntos, todos os policiais civis e militares juntos. Como que você enxerga o perigo que a gente vive com esse tipo de política e como combater isso enquanto parlamentar? O que você pretende fazer para tentar ajudar a desmontar esse caminho perigoso que o Brasil está se dirigindo? Eu acho que tem as questões no campo dos marcos regulatórios, porque o Brasil não vai resolver o problema da violência armando a população. Claro. E tem aquilo que é realmente debater e aprofundar cada vez mais uma cultura de paz no nosso país. As pessoas estão sendo estimuladas a combater violência com mais violência, criando uma ilusão de aquilo que o Estado não resolve, que é prover segurança pública de qualidade, que respeita direitos humanos, que treina adequadamente seus policiais, que remunera adequadamente seus policiais, mas também que atende sua população com saúde, com educação, com emprego, com oportunidade para os seus jovens e seus cidadãos, não é? É isso que faz com que a gente combata a violência. Aqueles que não conseguem pensar em segurança pública dessa forma e eles se declaram incompetentes, estimulando a população de que uma forma de resolver o problema da segurança é criando um faroeste, cada um se armando. E criando essa anomalia de termos mais pessoas com porte de arma do que juntando as Forças Armadas, a Polícia Civil e assim milícia, por diante. Né? O perigo disso para a segurança pública é muito grande, até mesmo para o exercício da função dos policiais. Agora, o perigo disso para a vida das pessoas é enorme, porque uma pessoa com uma arma, ela transforma as outras pessoas em pessoas vulneráveis. Porque uma coisa, às vezes, é você, no calor de uma discussão, enfim, buscar o calor do debate pode levar a uma situação extrema, se você tem uma arma. E ainda você tem casos de acidente. Agora, você tem o estímulo também do uso da arma, que pode muito bem ser usada para exercer atitudes de ódio contra as mulheres. O feminicídio tem aumentado de forma terrível no nosso país. O ódio contra as pessoas pretas, o ódio contra as pessoas gays, o ódio contra as pessoas que por alguma razão tem uma diferença em relação àquilo que você pensa, àquilo que você defende. Então, o que você precisa não é de polícia pura e simplesmente, você precisa de justiça econômica, justiça social e também de ter justiça para o enfrentamento do problema da violência, inclusive o cuidado com aqueles que devem prover a violência, que é a estrutura de Estado. Então, no governo Bolsonaro, eu sei que ele faz esse estímulo, porque ele tem arrobros autoritários o tempo todo. Ele flerta o tempo todo com a ideia de um golpe. E, obviamente, que ele gostaria muito de ter escaramuças contrárias à democracia, armando pessoas. E aí ele
usa desculpas esfarrapadas, né, do direito da pessoa ter porte de arma, quando nos Estados Unidos essa questão está sendo repensada por tudo que ela tem criado de implicações na sociedade americana. Até a coisa da caça é muito preocupante, né? Sim. Usam o javali como justificativa para armar a população no campo, os caras comprando fuzil, metralhadora para caçar javali. A gente sabe que não é para isso e também, né, caçam muitos animais silvestres que não poderiam ser caçados. E ao mesmo tempo enfraquece o IBAMA para o IBAMA não ter força de fiscalizar, de autuar, de punir. Né? É um processo que se retroalimenta. Isso. Agora, Marina, como ministra do Meio Ambiente, qual é a sua avaliação do governo, né, da gestão Salles à frente do meio ambiente? O governo Bolsonaro ele tem como política não ter política ambiental. Né? A política dele para o meio ambiente é não ter política ambiental. É acabar com o IBAMA, com o ICMBio, é tirar o Serviço Florestal, colocar no Ministério da Agricultura, a Agência Nacional de Água, colocar no Ministério da Agricultura, é cortar os orçamentos, é punir pessoas que cumprem com o seu dever. O delegado Saraiva fez a operação de combate ao roubo de madeira lá no estado do Amazonas, foi exonerado. Agora, recentemente, um diretor de proteção ambiental, né, do IBAMA, que é até um militar, foi igualmente exonerado. E foi colocado de novo como assessor do ministro. Mas foi em função de uma operação que até saiu no Fantástico no domingo, que desagrada ao governo. Então o governo o tempo todo ele dá sinais de que quem pune o crime é punido para favorecer os criminosos. Tanto é que no caso do que aconteceu com o Bruno e o Dom, a primeira coisa que ele disse foi que eles foram fazer uma aventura. Como que diz também? Vocês foram se meter onde não deveriam? Por que não deixaram, né, os que fazem pesca ilegal, os que fazem tráfico de armas e assim por diante, lá no canto deles? É como se estivesse dizendo isso, correto? E, nesse caso, você enfraquece o Sistema Nacional de Meio Ambiente. É por isso que eu tenho insistido, né? Nós temos que resgatar a agenda socioambiental perdida, que deu muito certo de 2003 até 2012, quando elas foram sendo enfraquecidas, porque elas eram com base num conjunto de diretrizes que dão suporte a enfrentar os problemas ambientais desse século. Em todos os governos nós tivemos avanços na agenda ambiental, até na ditadura. Não vamos nos esquecer que durante a ditadura quem foi secretário nacional de meio ambiente foi o professor Paulo Nogueira Neto, que era o nosso decano, o homem que ajudou a criar o IBAMA. O único conselho deliberativo da República foi criado durante a ditadura militar pelo professor Paulo Nogueira Neto. Agora, com o governo Bolsonaro, você não tem retrocesso. É errado a gente dizer que é retrocesso na agenda ambiental. É regressão. É você ir para um ponto anterior àquilo que a gente já tinha avançado. Não perdeu o que tinha, perdeu muito mais, né? Fomos para o que nem existia. Nem existia antes. Exato, nós fomos para uma situação de zero. Então, a política ambiental é uma das piores e mais do que cortar orçamento, enfraquecer as instituições, empoderar os criminosos, ele ameaça o tempo todo em destruir aquilo que foi o ganho da Constituição e todo o marco regulatório que daí advém, que é o que o delegado Pontes, que acaba de escrever um livro também sobre isso, chama de corrupção normativa. O governo faz a corrupção normativa, certo? O que ele faz? Em lugar de punir, investigar, autuar os criminosos para deixá-los em conformidade com a lei, ele muda a lei para deixar a lei em conformidade com o crime. Então, acontece Brumadinho, Mariana, aí o que vem em seguida? Punição. O Ministério Público, os órgãos ambientais, tudo que advém daquele crime ambiental. Para acabar com o crime, aí, vamos mudar a lei para deixar de ser crime. Vamos mudar a lei. Aí a gente diz que o licenciamento agora é autodeclaratório. Né? Então, é proibido garimpo em terra indígena? O que é que ele faz? Em vez de fazer a desintrusão das terras indígenas, ele vai lá e quer mudar a lei para dizer, agora é legal o garimpo na terra indígena. Inclusive, sobre isso, a gente está propondo na nossa candidatura algo que eu acho de extrema importância, que é a criação de um programa estadual de proteção aos defensores da natureza. O Brasil é o
quarto país do mundo que mais mata ambientalistas, né? Isso tem que acabar, a gente tem que pensar maneiras de reduzir esse tipo de, né, de dificuldade de ser ambientalista no Brasil, né? Não dá para a gente ficar morrendo, né? E no estado de São Paulo isso também acontece, então a gente precisa pensar o Estado protegendo as pessoas que de fato estão preocupadas com a defesa da natureza, as populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos, militantes da agroecologia, da reforma agrária, para que se tenha algum incentivo do Estado, algum programa, algum investimento do Estado para garantir a segurança dessas pessoas. Não dá para aceitar isso mais no estado de São Paulo. Agora me fala uma coisa, o Salles foi secretário de Meio Ambiente do Alckmin aqui no estado de São Paulo, né? Ele mudou de lá para cá? Ele já era esse marginal que ele se mostrou no governo Bolsonaro? O que você acha que aconteceu? Olha, eu acho que nós temos uma situação em relação aos ministros do Bolsonaro, eles foram para lá com um mandato. O mandato de destruir a política ambiental brasileira. Esse foi o termo de referência. E com esse termo de referência, quem aceita esse termo de referência, com certeza já tem, não é? Ele também como parte de sua concordância. Daí vem a história toda que aconteceu durante a pandemia, né? Enquanto as pessoas morriam, eles viam isso como uma oportunidade, não é? De agravar mais ainda os problemas ambientais. E a gente viu em 2018, né? Você, o Boulos e o Haddad, né, os três foram candidatos à presidência da República e agora estamos todos juntos, né, numa coligação. O que isso sinaliza, né, para o campo democrático, para o campo progressista brasileiro, esse momento de unidade que a gente conseguiu construir? Como que você enxerga a importância disso que a gente vive hoje? Eu considero importante, mas eu considero um encontro tardio. Né? É um encontro tardio. Desde 2010 que eu advogo, que o PT e o PSDB deveriam ter conversado mais. É que a gente só conversa na emergência. A gente precisa conversar em tempos normais. Claro. O PT e o PSDB são dois partidos da social-democracia. Se você for estudar teoricamente, sociologicamente, são dois partidos da social-democracia. Um com base acadêmica e empresarial, que é o PSDB, o outro com base acadêmica e popular, que é o PT. Tem uma diferença, mas é social-democracia. Por que esses dois partidos... E aí, quando eu falo isso, eu me incluo também, correto? Porque é um processo histórico. Eu fui quase 30 anos do Partido dos Trabalhadores. Mas, quando o PSDB ganhou, com quem que ele se aliou? Pegando simbolicamente, não é? Com Antônio Carlos Magalhães. Quando o PT ganhou, com quem que se aliou? Com o presidente Sarney, certo? Então, o Fernando Henrique até criou uma frase para isso. O PT e o PSDB ficam disputando entre si para ver quem é que lidera o atraso. Né? Por que a gente não criou pontos de convergência para liderar o avanço? O avanço na educação, o avanço no meio ambiente, em questões que a gente não precisa o tempo todo estar divergindo. Mas no caso o PSDB não veio para essa coligação aqui, né? Como que você... mas eu acho que numa eleição em 2 turnos, tá. Não é? É normal que tenham várias candidaturas. E a gente não pode ficar demonizando. E eu digo isso porque eu fui do PT. A gente saía sozinho, cabia dentro do Fusca. Mas a gente saía sozinho, certo? Então, eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Sim. E por que eu digo que é um diálogo tardio? Porque agora nós estamos agindo na emergência. Se a gente tivesse criado, não é, espaços de conexão para poder trabalhar agendas comuns... Talvez Bolsonaro não tivesse nem sido eleito. Bolsonaro não tivesse nem sido eleito. É nesse sentido que eu coloco. E quando eu faço essa observação, eu me incluo também. Claro. Eu incluo o PT, eu incluo o PSDB. É um erro que nós praticamos. E que agora descobrimos, não é? E nesse momento de emergência, aí sim, a gente se encontra, a gente conversa. Mas isso é algo que a gente poderia ter evitado. Eu digo que a sociedade brasileira deu 3 grandes sinais no campo democrático, que ela queria mudança no campo democrático, com o fastio da polarização de PT e PSDB. Em 2019, em 2010, eu tive 19 milhões e 600 mil votos. Era a sociedade dizendo, olha, a gente quer
mudança no campo da democracia. Até porque eu dizia, as coisas boas do PSDB eu vou preservar, as coisas boas do PT eu vou preservar, vou corrigir as coisas erradas e colocar o tripé, né? Era a economia, o social, e eu dizia, vou incluir o ambiental, né? 19 milhões de votos. Em 2014, 21 milhões. Não, mas tem algo mais relevante do que isso no meio. As manifestações de 2013, claro, em que a sociedade foi para as ruas, queria educação com padrão FIFA, escola com saúde com... Era uma mobilização linda da sociedade, principalmente dos jovens, um encontro intergeracional de mobilização de uma agenda altamente positiva. Claro. O que foi feito? Empurrou o debate que estava sendo posto de mudanças mais profundas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, digamos assim, da porta para fora, em várias agendas, e se disse, não, o que o povo quer é reforma política. Aí levaram o debate para o Congresso e fizeram uma reforma política pior do que a gente tinha. Mais dinheiro para o partido, mais poder para o partido, mais tudo para os partidos, menos transparência. E aí... Em 2014, 22 milhões de votos, né? Tudo aquilo que aconteceu, eu acho que ali poderia ter tido uma alternância de poder no campo democrático, inclusive a tragédia da morte do Eduardo Campos, que foi algo muito sofrido. Agora, o que acontece? A sociedade no campo democrático deu um primeiro sinal, um segundo sinal, um terceiro sinal, não é? Tirou uma camada, duas camadas, três camadas. Aí, quando chegou na terceira camada, já não é mais uma disputa entre democracia e democracia. Agora nós estamos num aperto histórico entre democracia e autoritarismo. Barbárie. Mas foi dado o sinal. Nessa eleição, em 2022, existe uma terceira via ou não? Olha, existe uma tentativa de uma terceira via. Eu já fui uma alternativa e talvez né, uma das mais fortes que já tivemos na história do Brasil. Né? O que eu não quero é que a gente fique fazendo o seguinte debate, tratando as pessoas que estão tentando se colocar nesse primeiro turno como se elas tivessem que ser demonizadas porque estão defendendo suas ideias. O que a gente tem é que fazer um debate, né, para que no segundo turno o campo democrático esteja inteiramente convergente. Perfeito. E eu tenho certeza que esse é o caminho. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro. Perfeito. Eu mesma tenho dito que eu estou aberta ao diálogo, mas em cima de uma agenda. Uma agenda em que a gente faça a discussão política, e eu trabalho com essa história de resgate atualizado da agenda socioambiental perdida. A política ambiental brasileira, ela não pode ser mais uma política setorial. Em 2003 eu já entrei com essa agenda. Ela tem que ser uma política transversal. Ela tem que estar no topo da prioridade. Então, qual é a agenda? As diretrizes. Controle e participação social. Desenvolvimento sustentável, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e política ambiental transversal. Dentro dessas diretrizes, você vai trabalhar transição climática, agricultura de baixo carbono, destinação dos 70 milhões de hectares de área de floresta que tem na Amazônia para terras indígenas, unidade de conservação, áreas de proteção de uso sustentável, a questão das concessões para o manejo florestal sustentável, para fazer uma frente de contenção total ao desmatamento na Amazônia, para a gente chegar a desmatamento zero. Deixa eu fazer uma pergunta do ponto de vista político. Eu defendo o ecossocialismo, né? Eu acho que uma transição, inclusive ambiental, precisa de uma mudança de sistema político, né? Que o capitalismo não consegue dar uma resposta para a gente, de fato, conseguir avançar nisso. O que você acha? Você acha que é possível, dentro do sistema capitalista, promover mudanças ambientais significativas no Brasil? Olha, eu diria que a digestificação dos projetos políticos nos espectros ideológicos, talvez ela não consiga resolver. Certo? Por que eu penso assim? Aí eu vou dizer onde é que eu me situo. Tá. Eu, inclusive, fui muito acusada de ser ecocapitalista, né? Ou não? Acho que essa resposta, ela é dada pela minha história, pela minha trajetória, por tudo que eu fiz. Eu não tenho como dar essa resposta com palavras. Eu dou essa resposta com a minha prática. Pela minha prática, eu saí do governo. Qualquer pessoa teria permanecido no governo. Eu saí do governo para defender a agenda que eu aprendi com Clodovis Boff, que eu aprendi com Chico Mendes, que eu aprendi com a minha família.
essa é uma resposta que não é, digamos, um discurso, é uma vida, é uma prática. E por que eu digo que talvez a adjetivação não resolva? Porque no ideário socialista, nós tivemos a detonação da natureza também. Vamos olhar o que aconteceu na antiga União Soviética. Vamos olhar no mundo os exemplos. Inclusive, as pessoas achando, eu e o Chico Mendes, lá atrás, quando a gente estava na batalha, né, que nós fazíamos o jogo do imperialismo americano, que a gente defendia a Amazônia, porque naquela época a lógica era fazer reforma agrária, os lotes quadrados, tirar a floresta e fazer a agricultura convencional. E nós defendíamos já que tinha que manter a floresta em pé. E dizia, não, vocês estão fazendo o jogo do imperialismo, e assim por diante. Então, quando eu digo que não resolve, não significa que eu não respeite, correto? Eu coloco uma questão para o debate. Claro. E quando eu digo aonde eu me situo, eu também não digo que já está resolvido. Sim. Mas eu me considero, né, sustentabilista, certo? E respeito os socialistas, acho que é uma inflexão na direção, e eu vejo que, de fato, né, partidos como o PSOL, hoje tem uma agenda muito comprometida com a agenda ambiental. Claro. Né? O direito é um dos mais comprometidos, né? Aliás, queria ouvir sua avaliação do Partido Verde. Você passou por lá, você sai com críticas do Partido Verde? Você acha que ele é verde de fato? Eu acho que o ideário do Partido Verde, o programa do Partido Verde, as pessoas que foram capazes de pensar a utopia verde no Brasil, né, foi algo muito bonito. Sim. No decorrer do processo, você tem aí pessoas que continuam com esses ideais e pessoas que votam em coisa que não tem nada a ver com o programa e o estatuto do Partido Verde. Mas a avaliação hoje do Partido Verde? Eu não posso generalizar para o partido como um todo. Tá. Né? Eu prefiro dizer que as pessoas estão distorcendo o ideário do partido e que eu espero que ele seja, digamos assim, eu mesma quando entrei, né, eu entrei para que a gente transformasse o Partido Verde num partido em rede. Se tivesse conseguido isso, talvez a gente nem tivesse criado a rede, Sim. correto? Porque o Partido Verde, ele nasce com a ideia do ambientalismo estrito sensu da Europa, influenciado pela Europa, e nós, lá com o Chico Mendes, sempre fomos socioambientalistas. Aliás, esse encontro de economia e ecologia, ele nasce na luta dos seringueiros e dos indígenas. Porque você não pode excluir o social do ambiental. Claro. Isso foi uma contribuição brasileira, uma contribuição que vem da nossa luta lá no Acre. Perfeito. E que ganha corpo no mundo hoje, né? Ninguém fala mais de meio ambiente fazendo asepsia dos problemas sociais, dos problemas ambientais. Até a ideia, né, muito bem trabalhada que vem sendo do racismo ambiental, que é uma realidade. Né? Então, eu me considero sustentabilista progressista. Legal. E esse é o novo caminho. Você é socialista, você vai ser um sustentabilista, correto? Você é capitalista, você pode ser também sustentabilista. Sim. Só que você pode ser um sustentabilista conservador, que está preocupado só com a economia e a ecologia, certo? E não se preocupa com os pretos, não se preocupa com os pobres, não se preocupa com as questões das mulheres, dos gays e assim por diante, das pessoas LGBTQIA+, e assim por diante. Mas você pode ser um sustentabilista progressista. E eu defendo uma mudança no modelo de desenvolvimento. Perfeito. Uma mudança do ponto de vista econômico, social, ambiental, político, ético e até mesmo estético. A sustentabilidade não é uma maneira de fazer. É uma maneira de ser, uma visão de mundo. É um ideal de vida. Perfeito. Por isso que eu estou muito feliz com o Haddad, porque eu sinto que ele entende muito essa agenda. E eu digo, Haddad, o nosso desafio, né, é que a gente faça com que São Paulo tenha um novo ciclo de prosperidade. Perfeito. Agora, sem deixar nenhum vagão para trás. O vagão das mulheres, o vagão dos pretos, a locomotiva, né? O vagão das pessoas pobres, né? E a gente ter uma São Paulo que seja economicamente próspera, socialmente justa, politicamente democrática, culturalmente diversa e ambientalmente sustentável. Perfeito. Para finalizar a nossa entrevista, ouvi falar que você foi convidada para ser vice do Haddad. É verdade? Rolou esse convite ou não? Olha, se o Fernando, de forma tão generosa e humilde, não tivesse ele mesmo dito, numa entrevista que deu no Globo, que ele me sondou para ser sua vice, eu nunca iria dizer. Mas já ele disse? Mas ele disse. De fato, ele me sondou e ele já sabia que eu
em função da emergência ambiental, né, que está acontecendo no Congresso, de que eu iria para essa cadeira, tentar essa cadeira de deputada federal por São Paulo, e me honrou muito o convite. Eu estou trabalhando muito na campanha dele, ajudando no programa de governo, a Rede, e ele tem tido um compromisso muito forte com essa agenda. Eu até brinco com ele, né? São Paulo reúne as melhores condições para fazer a inflexão civilizatória que o Brasil precisa. São Paulo já fez muitas mudanças. Agora é a mudança, não é, da transição climática, do combate à desigualdade com sustentabilidade e democracia. Eu digo, você vai ser o Schwarzenegger do Brasil, né? Exatamente, né? A Califórnia segurou as políticas ambientais nos piores momentos. São Paulo pode fazer essa mudança de chave. Muito bom. Última pergunta. A última, essa é a terceira última. Essa é a última mesmo agora. Que recado que você daria para o Bolsonaro se estivesse conversando com ele agora, Marina? Olha, eu acho que o Bolsonaro, quando eu fiz aquele debate com ele, né, em que ele colocou a criança na posição de arma e eu tive aquele debate duro, intenso com ele, não é? Ali eu ainda estava achando que era possível o debate. Bolsonaro não escuta conselho, ele é um negacionista, ele é uma pessoa que tem um ideário cauterizado, ele só vê o que ele quer, ele nega a realidade, ele olha para o seu povo morrendo com Covid e ele diz que é só uma gripezinha. Ele vê as pessoas chorando de dor, ele diz que é mimimi. E ele vê um revólver enorme numa marcha para Jesus e ele acredita que aquilo é testemunho de Jesus. Ele sobe. E o pior é que existem pastores que deixam fazer isso, né? Então o Bolsonaro é uma pessoa que não escuta conselho. Agora, não é? Eu vou preferir conversar com o povo brasileiro. Claro. Eu acho que esse escuta, certo? Perfeito. Vamos tirar o Bolsonaro de um lugar que ele nunca deveria ter ido para ele parar de prejudicar o Brasil. Perfeito, Marina. Muito obrigado pela presença, pela entrevista. Um prazer, uma honra muito grande. Vamos trabalhar para te eleger deputada federal aqui em São Paulo. Eu estou torcendo muito por isso. E você estadual. E a gente estadual. Conte com nós. Qual é o teu número? 50501. 50501. E o teu qual que é? 1818. 1818. Então, dobrada ambientalista de São Paulo, 1818, 50501. Obrigado, Marina. Obrigado, pessoal que viabilizou a entrevista. Um prazer muito grande. Tamo junto. Esse foi mais o Muda SP, um podcast em busca de soluções socioambientais para São Paulo.